pessoal, tô aqui num cenário novo e maravilhoso, por sinal. E a gente vai continuar hoje falando sobre o Wolverine. Daquele último vídeo que eu fiz, ficou faltando falar algumas coisas. Então, o porquê o narcisista faz o Wolverine. E, na verdade, são alguns motivos. Começando por narcisistas não aceitam perder. Então, quando você decide que você quer terminar o relacionamento, ou então quando você começa a se afastar, para eles, eles sentem como se eles estivessem perdendo. E eles não aceitam perder em nenhuma situação. Para eles é como se fosse mais ou menos um jogo. Então, eles começam esse movimento de te trazer de volta para o relacionamento, porque essa é uma maneira que eles têm de assumir de volta o controle da situação. E o que você precisa ter em mente é o seguinte: para um narcisista, não importa o que ele faça, o que importa é o resultado final. Eu vou explicar para vocês. Então, não importa se ele vai ter que descer muito baixo, se ele vai precisar rastejar por você, se ele vai precisar se humilhar por você, ele vai fazer tudo o que está ao alcance dele para garantir aquele resultado que ele quer, que é trazer você de volta para o relacionamento. E isso acaba te gerando uma confusão enorme. Por quê? Você acredita que ele está se esforçando tanto para trazer você de volta porque ele te ama. É muito fácil de você confundir todo esse esforço que ele faz para te trazer de volta para a relação. Então, ele vai realmente assumir alguns erros, ele vai fazer muitas promessas. A gente sabe que uma das características do narcisista, principalmente no Wolverine, é a respeito à promessa de futuro. Então, ele começa a idealizar junto com você um futuro maravilhoso, que infelizmente não passa de promessas. Outro motivo, a gente não sabe lidar com o abandono. O ser humano não sabe lidar com o abandono. A gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Então, quando um narcisista ele é abandonado por você, ou seja, você termina o relacionamento, ele vai entrar em contato com essa dor do abandono, que para ele é uma dor insuportável de se sentir. Então, ele tende a também ficar muito mal, e aí começa toda essa movimentação de te trazer de volta, e sim, ele está sofrendo. O que acontece é que, na maioria das vezes, ele está sofrendo por conta da sensação do abandono, e não porque ele te ama de fato. Então, muitas e muitas pessoas acabam confundindo isso. Você acha que essa pessoa está sofrendo muito, na verdade, porque ela te ama, e você começa a repensar se você vai dar mais uma chance ou não, porque você acredita que dessa vez as coisas vão ser diferentes. E aí começa todo o ciclo do abuso de novo. Com relação ao Wolverine dentro das famílias, também é muito comum de acontecer, e eu vou explicar para vocês o porquê e como que acontece, como que funciona. Quando a gente fala de famílias, normalmente a gente fala de pai ou mãe que são narcisistas ou o casal, ambos, né? E aí o que que acontece? Muitas pessoas, inclusive, vêm para terapia e trazem essa demanda. Ana, eu preciso melhorar o relacionamento com meus pais. Porque ainda acreditam que tem alguma coisa que dá para eles fazerem que vai melhorar o relacionamento. Quando, na verdade, é muito, muito difícil da gente conseguir ver uma melhora nesse tipo de relacionamento com pais narcisistas, porque a melhora não depende só de você, a melhora vai depender de uma outra pessoa, que é uma pessoa que não consegue assumir erros, que é uma pessoa que não consegue reconhecer falhas e que não vai também ter a disposição de mudança de comportamento. Então, para um relacionamento mudar e para que haja uma melhora no relacionamento, é preciso que haja também o engajamento de duas pessoas. E quando a gente fala de pessoas narcisistas, isso não acontece. Então, a melhora, de fato, ela vai acontecer quando você consegue ter um afastamento saudável com aquela pessoa. Esse afastamento saudável, ele vai variar muito de pessoa para pessoa. É você que vai precisar encontrar o saudável para você dentro de uma relação. Quando que é saudável? Quando ainda não está te machucando. A partir do momento que começa a te machucar, já não está mais saudável. E aí é nesse momento que você precisa dar um espaço. Então, por exemplo, digamos que você foi lá passar uma data comemorativa com os seus pais. E você fica até o momento em que está saudável para você.
A partir do momento que começou a te machucar, que teve alguma fala, alguma crítica, alguma situação de exposição ou de humilhação, você precisa se afastar. O hoovering vai acontecer nessas famílias através, de novo, da culpa, do gatilho da culpa, como a gente falou da outra vez, e da vitimização. Então, da culpa, quando você se afasta, a tua família, seus pais, seja tua mãe ou teu pai, vai começar a se queixar para você e fazer algumas acusações. Ah, você não é mais o filho que você era antes, você mudou, você não era assim, agora você está diferente, o que, que aconteceu? Então, vem algumas acusações, muitas vezes acabam se utilizando de situações familiares mesmo. Então, cria-se um evento familiar, por exemplo, ali no Natal, no Ano Novo, aniversário de alguém. Criam-se grandes eventos e aí você é convidado para esse evento e você acaba se sentindo culpado se você não pode comparecer. E muitas vezes a tua família, ela vai também jogar isso para você. Ah, todo mundo veio menos você. O que pode acontecer também, ainda se utilizando desse gatilho da culpa, é a sua família utilizar uma situação, por exemplo, de algum ente mais velho, alguma pessoa que é uma figura significativa na família, que adoeceu ou que não está bem de saúde. E aí os teus pais, eles começam a acusar você de estar sendo negligente com esse parente, ou até mesmo com eles. Porque eles vão trazer para você questões que são questões particulares deles, e muitas vezes essas questões vão envolver uma depressão, uma condição emocional, ou até mesmo uma questão de condição de saúde. Eles trazem para você como se você estivesse negligenciando uma família que muitas vezes, na verdade, foi muito negligente com você. E, para finalizar, o hoovering no ambiente de trabalho. Então, é muito comum que você tenha também um chefe nesse perfil. O que acontece é que a maioria das pessoas não percebe isso. Isso acaba minando totalmente a tua autoconfiança, a tua autoestima profissional, mas isso é tema para outro vídeo. O que a gente vai falar hoje é a respeito do hoovering no ambiente de trabalho, porque também acontece. Então, como funciona com um chefe que é narcisista? Eles têm aquela questão do love bombing, então eles sempre vão ter um funcionário, um colaborador que é a bola da vez, que é aquela pessoa para quem eles vão dar total atenção, para quem eles vão dar muitas oportunidades, muitas chances. E essa pessoa, eles acabam transitando, né? Eles vão mudando essa pessoa que é a bola da vez. Em cada momento é uma pessoa diferente. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm uma pessoa de bode expiatório, que é aquela pessoa que eles vão mais pegar no pé. Inclusive, eles falam que fazem isso porque eles querem ver o teu crescimento. Então, é aquele chefe que é abusivo. Muitas vezes ele te humilha, muitas vezes ele vai fazer com que você duvide do teu potencial e da tua capacidade. Em algum momento, quando você conseguir se posicionar e dar limites para essa pessoa, e você vai mostrar para ele, por exemplo, que a fala dele é uma fala muito agressiva, ou então que ele tem comportamentos abusivos, nesse momento é um momento em que ele vai tentar te agradar de novo para te trazer de volta, quando ele sente que ele está perdendo você, porque na verdade ele não quer perder você como funcionário. Ou então você recebeu uma proposta muito boa para mudar de área, ou então para mudar de empresa. E aí é um momento também onde vai acontecer o hoovering. Então, todo aquele reconhecimento que você sempre precisou e que você sempre sentiu falta, porque é uma pessoa que te enche de críticas e cobranças, mas esse reconhecimento nunca vem, nesse momento é um momento em que vai acontecer o reconhecimento. Nesse momento é o momento em que também podem acontecer várias promessas e oportunidades. Então, é um momento em que ele vai, por exemplo, te prometer uma promoção, onde ele vai te prometer um aumento de salário, ou então um bônus diferenciado. E isso pode até acontecer. Assim como no hoovering, no relacionamento, então a pessoa ela vem, ela te promete uma viagem, ela vai te levar mesmo para uma viagem especial, porque ele está naquele movimento de te trazer de volta. Então, nesse momento, realmente, o teu chefe, ele pode te dar uma promoção, então ele pode te dar uma bonificação, te oferecer um cargo novo, ou então uma promoção. Porém, isso não significa que o ciclo do abuso vai parar de acontecer. Infelizmente, na verdade, é muito comum que o ciclo do abuso ele continue depois desse momento, que é o momento que a gente chama de lua de mel, onde tem essa pequena fase de estabilidade,
os abusos eles voltam a acontecer. Então, todas as situações estressoras elas voltam a acontecer também, até que você consiga se posicionar de maneira definitiva. Então é isso, pessoal. Se você curte esse tema, fica por aqui, me acompanha. Eu estou sempre postando assuntos relacionados a narcisismo, autoconhecimento e saúde emocional.